Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao programa Dependência Química e Saúde Mental. A nossa programação é voltada a todas as pessoas interessadas neste tema, mas principalmente a você que está nos prestigiando e que busca informação verdadeira, dados reais, entrevistas com profissionais experientes, argumentos científicos, conceitos, valores, mas principalmente esclarecimentos sobre esse tema tão complexo e tão delicado. Para acompanhar, vocês fiquem atentos à programação da Com Brasil, TV Com Brasil. E olha, hoje nós temos dos nossos dois queridos comentaristas aqui, a Valéria Rocha Brasil, ela que é psicóloga, diretora clínica do Instituto Rocha Brasil e doutora em psicologia clínica pela PUC São Paulo. Bem-vinda, Valéria. Obrigada, Vanessa, mais uma vez por essa oportunidade tão importante para falar de temas tão significativos para as pessoas. É muito bom poder contar com você. E também aqui conosco hoje o Dr. Cláudio Jerônimo, ele que é médico psiquiatra, especialista em dependência química e doutor em ciências pela Unifesp. Obrigada pela presença, Eu Dr. que Cláudio. agradeço, é um prazer sempre estar aqui com vocês. Muito obrigada. E olha, nós também teremos hoje a presença online de um convidado muito especial. É o Wendel Serra Vieira. Ele é pastor da Igreja Família Cristã Church, empresário das ópticas HD, palestrante sobre álcool e drogas, dependência química e empreendedorismo. Ele vai trazer a experiência dele aqui para vocês e vocês não podem perder. E o nosso tema de hoje é recuperação, tratamentos e os desafios. E eu vou começar com ele, o Dr. Cláudio Jerônimo, para nos falar a diferença entre tratamento e recuperação. Dr. Cláudio, tem muita diferença aí? Olha, são coisas muito juntas, né, imbricadas, mas o tratamento, vamos dizer assim, vamos começar pela recuperação, né? A recuperação, ela envolve uma reconstrução, né, de vida, de relações, de reinserção, né, social, que é um processo mais de longo prazo, né? É importante a gente dizer que a recuperação, ela não é necessariamente aquele padrão, vamos dizer assim, que a gente imagina da pessoa, ele vai voltar para a família dele, ele vai ter uma independência financeira, etc. Nem sempre é isso, né? Eu estou falando, por exemplo, daquelas pessoas que estão ali na Cracolândia, por exemplo, né? Às vezes, ela já tem alguma sequela, tem alguma outra doença mental, né? Que ela dificilmente vai conseguir voltar para o padrão que ela tinha antes que ela usasse droga. Mas a recuperação visa conseguir o máximo que ela pode, né, dentro do potencial daquela pessoa. Então esse que é o conceito que é recovery, né, que é você estimular, né, e dar condições que a pessoa alcance toda a sua potencialidade. Né? E o tratamento, né, é uma das coisas que precisa ser realizada durante esse processo de recuperação. Eu costumo dizer assim, o dependente químico ele enfrenta diversas batalhas, né, para se recuperar. Né? Uma batalha é parar de usar droga, mas a outra batalha é se reinserir socialmente, é reconstruir os seus vínculos, é reconstruir as suas redes sociais, a sua rede de contatos, né? Então, às vezes reconstruir, né, as relações familiares. E às vezes para conseguir isso você precisa de diversos tratamentos, né? Então você precisa de um tratamento para parar de usar droga, um tratamento para comorbidade, um tratamento para a família, a psicoterapia, né? Então você acaba utilizando esses diversos estratégias de tratamento para compor a recuperação que é mais de longo prazo.
Era isso que eu queria falar com a Valéria, porque eu imagino que o tratamento não é uma coisa tão simples, né? Ele envolve vários mecanismos para que a pessoa possa chegar até a sua recuperação, né? Então, queria que você falasse um pouco desses tipos de tratamentos, né? Os tratamentos psicológicos, né? Esse tipo de apoio que a pessoa precisa receber, não só o apoio médico, né, para cuidar da parte química da saúde da pessoa, mas sim o tratamento emocional também, que é muito importante, né? Isso. Vanessa, primeiro a gente tem que entender que dependência de álcool e ou outras drogas é uma síndrome que envolve aspectos psicológicos, aspectos sociais, aspectos biológicos e aspectos de crenças que essa pessoa tem, que envolve espiritualidade muitas vezes. Então, se eu pensar num tratamento, eu vou precisar pensar que eu preciso trabalhar todos esses aspectos que compõem a vida dessa pessoa e que fazem parte da recuperação dela. Esse processo, como o Cláudio falou, é um processo a longo prazo e que, fundamentalmente, nós temos que trabalhar em rede. O que ajuda na recuperação? Rede de profissionais, rede de instituições, que você, como maestro, você vai fazendo qual é o momento de cada instrumento que deve entrar para compor aquela sinfonia, que é a recuperação. Então, sob o ponto de vista psicológico, primeiro, o dependente químico, ele vai precisar, de novo, desenvolver a inteligência emocional dele. Então, se ele está regredido emocionalmente, que é o que a gente fala muito, que ele é o rei bebê, se ele está naquela fase do rei bebê, em que não consegue lidar com limites, não consegue lidar com regras, não consegue lidar com frustração, não consegue lidar com as emoções dele, o primeiro passo é que ele identifique a emoção e que ele encontre outros recursos de lidar com essas emoções ao invés de simplesmente usar drogas. Então, é o que eu falo para meus pacientes. Aqui tem todas as suas emoções nessa mão. Aqui tem uma forma de resolver, que é a droga. Então, nós vamos começar a pensar, o que a gente pode fazer com a tua frustração? Aí ele traz a experiência de vida dele que o leva à frustração. Tá bom. Então, normalmente você vai lá e conecta isso à droga. Que outras possibilidades você pode fazer para ampliar o teu repertório de respostas frente àquela emoção? Aí a gente vai construindo juntos novas possibilidades. O que você pode fazer? Se você está num grupo de ajuda mútua, por exemplo, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, então o que você tem que fazer? Ligar para o seu padrinho. Para quem não sabe, quem frequenta grupo de Alcoólicos Anônimos ou Narcóticos Anônimos elege um padrinho, que é aquela pessoa responsável pela recuperação daquele cidadão. Então, o que você pode fazer diante de uma frustração? Fulano, ligo para o meu padrinho. Ótima possibilidade. Que mais? Que outras possibilidades você pode fazer? Eu posso ir para o meu quarto e socar uma almofada e ouvir uma música bem tranquila para me acalmar, entendeu? Você vai construindo com ele um repertório de respostas diante de todas as emoções que ele primeiro precisa identificar para depois saber lidar. Doutor Cláudio, quais são os principais desafios do tratamento do dependente químico? Eu acredito que tenham inúmeros, né? Até porque a gente não pode generalizar, cada caso é um caso, né? Mas o senhor tem bastante experiência nessa área. Quais são esses principais desafios? Olha, eu diria que eu identifico assim alguns pontos mais importantes durante esse processo, né? Eu acho que o primeiro ponto, talvez o primeiro grande desafio é a motivação da pessoa para o tratamento e para a recuperação, né? Então, a gente precisa convencer, né, essa pessoa de que ele tem condições, né, e tem potencial para ter uma vida aí melhor do que a que ele vem tendo, né? E tem técnicas que a gente usa no contexto do tratamento que ajude a pessoa a se motivar, né? Então, eu diria assim, essa motivação... Por exemplo, cita uma para mim. Um exemplo, eu falei já num outro programa sobre a entrevista motivacional,
né? Porque a nossa motivação, ela não é um aspecto do tipo tudo ou nada, né? A gente, ela cabe dentro da nossa motivação, dentro desse nosso aspecto de motivação, às vezes a ambivalência. Quem de nós nunca quis e não quis fazer uma coisa ao mesmo tempo? Ou quem de nós quis fazer uma coisa durante um tempo, por exemplo, academia, né? Ou se envolver numa dieta, por exemplo, né? Você se motiva a fazer isso, mas diante dos desafios, você acaba voltando atrás, desistindo, ou às vezes ficando ambivalente. Eu quero, mas não quero ao mesmo tempo. Eu quero porque tem isso de bom, mas eu não quero porque tem aquilo de ruim, né? Então, você, através dessa técnica de entrevista motivacional, você estimula a pessoa a refletir sobre aqueles aspectos, para ela ir, no tempo dela, encontrando o melhor momento para que ela mude de comportamento, né? Então, eu acho que a reflexão é um dos principais aspectos aí da influência que a gente pode ter sobre a motivação de alguém, né? Eu acho que tem outros desafios além da motivação, né? É a adesão ao tratamento. Eu diria que esse é um grande desafio também, né? Porque às vezes a pessoa consegue melhorar por um período, né? E depois ela acha assim, eu já estou bem, eu já consegui, e aí ela não adere mais ao tratamento e vai caindo, que a gente chama de percepção de risco a respeito do uso de droga, e aí vem a recaída, né? E aí a gente já entra no próximo desafio, que a gente encontra muito durante esse processo, que são as recaídas, né? Lidar com as recaídas dá aqui um programa inteiro, né? Das cognições associadas às recaídas, né? Aliás, a gente pode fazer um programa sobre esse tema, especificamente, sim, claro, né? Acho que é bastante interessante. Então, esse é um outro desafio. Um outro desafio ainda é você reconstruir, né, o que eu chamo de estilo de vida, né? Porque quando você vai se envolvendo na dependência química e no uso de droga, você acaba se relacionando com pessoas, lugares, que estão de alguma maneira relacionadas com o uso de droga, né? E aí você precisa reconstruir tudo isso, né? E esse é um aspecto esse é um grande desafio, eu acho, jamais aí para o final do processo, né? Mas que é fundamental para a sustentabilidade da recuperação, né? E quando você consegue fazer isso, é que você vai reconstruindo a sua vida, né? E aí essa reconstrução que a gente, vamos dizer assim, diz que é a parte final aí do processo de recuperação, né? Até porque a gente vai lidar com as chamadas frustrações, né? Valéria, comenta um pouquinho pra gente sobre isso. Eu acho que o Cláudio falou coisas muito importantes. Resumindo, você abre mão de uma vida, porém ainda não reconstruiu a outra vida. Então você tem um processo que é o que a gente chama, entre aspas, de limbo, sabe? Você não está nem lá, nem cá. Esse momento, na minha opinião, é o momento mais difícil da recuperação. Não é a desintoxicação, não é... Porque você não sabe mais como viver, você não se encaixa mais naquele mundo, mas também não se encaixa no novo mundo sem a droga. Esse momento é um momento de muita força do tratamento. O tratamento precisa estar muito forte. Em que sentido? Rede social de apoio. Então, as pessoas chegam muitas vezes lá no Instituto Rocha Brasil e não tem para quem pedir ajuda, porque, como o Cláudio falou, todo o ambiente que ele vivia está no barco que ele não quer mais entrar.
Então você precisa junto com ele... E se inclui a família, inclui os amigos, inclui né, tudo. as pessoas que de repente ele tinha um emprego lá onde ele trabalhava, que ele tá mal visto. Ele perdeu o emprego, perdeu a família, ele não se relaciona mais com amigos que não usam drogas, e sim só com pessoas que usam drogas há muitos anos. Então perdeu a rede social de apoio também dele nesse sentido. Quer dizer, então primeiro passo quanto tratamento é ajudá-lo a construir uma rede de apoio. Então, só para você ter uma ideia do que é isso na prática, Cláudia, eu não sei se você trabalha assim também, mas eu tenho uma rede de dependentes químicos em recuperação que estão dispostos a me ajudar com os novos que estão entrando na recuperação. Então, no próprio Instituto Rocha Brasil, o cara está em tratamento, eu falo, você quer que eu te apresente uma pessoa que passou pelo que você passou, tem tudo a ver com o teu jeitão, porque aí eu tenho que ver o jeito da pessoa com o jeito, né? Esse ele pode te ajudar, para você não caminhar sozinho. Eu ligo para minha rede, geralmente eles atendem, quando eu ligo eles sempre atendem. Que bom. Aí, olha, tem um fulano aqui e tal, fala aqui com ele. Pumba, passa o telefone. E aí eles marcam o encontro. Então porque não adianta eu como psicóloga dizer assim, eu sei o que você está passando, eu te entendo. Não, eu não sei, eu não passei por isso. Então eu vou te pôr um igual para que você tenha uma identificação e tenha um apoio maior do que só a terapia. Não só a terapia. Bom. Eu dou o meu número de celular para ele, mas eu também dou um outro colega que pode ajudá-lo. E eu acho que os grupos de autoajuda, né, são muito importantes nesse aspecto, né? Sim. Porque você tem ali um grupo de pessoas que passaram por que você passou, né? E que teve idas e vindas, já bateu a cabeça, né? Como a gente diz, já bateu muito a cabeça, já sabe o que deu errado, o que não deu, né? E você troca ali de igual para igual, né? Experiências mesmo, né? Então eu acho que eu sempre... E a dor conecta, né, doutor Cláudio? A dor conecta. Mas aí é que entra o cara que está em recuperação para pegar na mão, que às vezes as pessoas não vão sozinhas para o grupo, não conseguem. Então tem alguém que, vamos marcar, a gente se encontra no grupo tal, eu te apresento para o pessoal, entendeu? Ao invés de uma pessoa ir lá sozinha e chegar lá, eu sou um dependente químico, entendeu? Mas olha, a conversa aqui está muito boa, muito gostosa, mas agora a gente vai ter um depoimento muito especial que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui, e nada melhor do que a gente saber de uma pessoa que realmente passou por esse problema e que tem uma história de superação, vai contar um pouquinho aqui pra gente. Nosso tempo não é muito extenso, mas eu quero convidar aqui o Wendel Serra Vieira, ele que é pastor, empresário, palestrante sobre álcool, drogas, dependência química e também sobre empreendedorismo. Wendel, vem para cá, conta um pouco da sua história para a gente, resumidamente, para que as pessoas possam conhecer você um pouquinho melhor. Olá, boa tarde. Será um grande prazer poder falar um pouco do que aconteceu na minha vida, né? Meu nome é Wendel e eu tenho 44 anos de idade. Tudo que o doutor falou aí e a psicóloga falou, eu vivi. Eu comecei a usar droga aos 13 anos de idade e isso foi até os 35 anos. Eu tenho 5 internação, né? Passei com psicólogo, passei com psiquiatra, com analista, tudo isso eu fiz também. Estou de pé faz 8 anos, para a glória de Deus, né? Por ter me tornado um pastor, por conhecer a palavra de Deus, conhecer a verdade vos libertará. Fiz 12 passos, fiz todos os processos dentro de casa de recuperação, tenho internação de 3 meses, 7 meses, 5 meses, 9 meses e 1 ano internado. Então, eu aprendi bastante em casa de recuperação. Eu vi que aí foi falado bastante sobre frustração. E é verdade, toda vez que nós somos frustrados, nós, que eu digo os dependentes químicos, alcoólatras, né, os drogados, desculpa falar dessa maneira, mas é assim que a gente se interpreta, a gente se drogava. Nós não sabíamos lidar com os nossos problemas e com as nossas frustrações, né? Eu entendi que quando eu sou frustrado, eu oro a Deus. Eu busco em Deus uma força dos céus para que eu possa viver a minha frustração como qualquer ser humano, pois todo mundo tem o seu momento difícil, tem o seu momento da frustração.
E a gente tem que passar por esse momento para ter força para recomeçar a vida. E isso aconteceu comigo. E eu tenho me mantido lúcido, de pé. Isso tem 8 anos. Reconstruí a minha vida, que foi devastada pelo crack. Morei na rua, passei fome, dormi no chão, comi lixo. Tive uma vida muito difícil, né? Eu tenho 4 filhos. Eu não vi os meus filhos crescerem. Então, dentro da minha internação, a última de 1 ano, eu pedia para Deus que eu queria ser alguém na vida, eu queria mudar a minha história. Por ter vindo da rua, por ter comido lixo, ter sido um mendigo, um pedinte de semáforo, né, para pedir esmola para poder usar droga. Então eu pedia para Deus que eu queria ser algo diferente. Dessas minhas 5 internações, 4 eu fiz por causa dos outros, para salvar casamento, para não ser preso, por causa de pai e mãe. Então isso não deu certo, não deu certo. Quando eu quis ser internado, quando eu quis a mudança, quando eu quis ser alguém na vida, então tudo mudou na minha história. Eu consegui fazer uma boa recuperação, eu consegui aprender tudo que os líderes de casas de recuperação ensinam, tudo que o meu psiquiatra me ensinou, tudo que a minha psicóloga me ensinou, e hoje eu ponho em prática aqui fora, né? Como um empreendedor, como dono de uma rede de ótica, Ótica HD. Nós já tivemos ter 52 colaboradores debaixo do meu comando, eu debaixo de um comando de Deus, de uma ordens eclesiásticas da Bíblia, qual eu aprendi dentro de uma casa de recuperação, e aí a minha vida vem dando certo, né? Eu venho tendo sucesso no meu casamento, sucesso nos meus negócios, eu me reintegrei à sociedade. O dependente químico, a doença ela é biológica, psicológica, espiritual e social. Tem que tratar esses 4 fatores dentro de uma casa de recuperação, para quando nós sairmos aqui, nós conseguimos ter força para vencer o dia a dia no nosso biológico, no psicológico, o espiritual e o social. E aí a gente consegue ter forças para vencer o dia a dia, para o trabalho, para a reintegração à sociedade, a saber lidar com as frustrações, né, e reconquistar tudo aquilo que Deus tem para nós, para o ser humano. As bênçãos, elas estão aí para todos. A gente tem que aprender a viver, conquistar aquilo que a gente pode, né? Eu entendi que o dependente químico, que era o meu caso, nós vivíamos dias assim, eu tinha um casamento, eu tinha casa, eu tinha carro, eu tinha moto, eu tinha amigos, e quando a droga tomou conta da minha vida por completo, eu perdi tudo. Eu perdi os filhos, eu perdi casamento, perdi a esposa, perdi os filhos, perdi carro, perdi emprego, não tinha mais nada. A minha última internação, eu fui internado com um par de chinelo, uma bermuda e uma camiseta que a minha mãe me deu, né? E a minha mãe nunca desistiu de mim, o meu pai não desistiu de mim. Estou aqui através das orações da minha mãe, que lutou muito para que eu estivesse aqui hoje, né? De pé, vivo, com uma vida restaurada. Então, a gente tem que aprender a conquistar e a manter. Manter um bom casamento é difícil, manter a sua casa é difícil, manter seu carro, manter seu emprego, a sua amizade, a comunhão com os amigos, com os vizinhos, tudo isso é difícil, né? Imagina para um dependente químico. Então, a reintegração à sociedade é muito importante. E a gente aprende tudo isso dentro de uma casa de recuperação. Eu aprendi tudo isso. Após 1 ano, quando eu saí da casa de recuperação, eu fui me reintegrar ao mercado de trabalho. Eu fui entregar currículo, arrumei um serviço de vendedor numa ótica, e as coisas foram acontecendo gradativamente. Firmei na igreja, né, firmei com Jesus, voltei ao mercado de trabalho, conheci uma nova garota que é a minha esposa atual hoje. Eu não consegui o meu antigo casamento, mas a palavra de Deus ensina que a glória da segunda casa será maior que da primeira. Então Deus me deu uma nova esposa, onde ela me reaproximou dos meus filhos, né, me reaproximei dos meus filhos, gradativamente, foi tendo um vínculo novamente de pai e filho, tendo um amor familiar, um amor paterno, né? Aí começou as confianças dos meus pais novamente comigo, das minhas irmãs, e as coisas foram acontecendo devagar, um dia após o outro. Um dependente químico, um alcoólatra, mata um leão por dia, né? E assim eu tenho conquistando o meu espaço, a minha vida. Após ter conhecido essa garota, nós noivamos e casamos. A minha esposa também é doutora, ela é uma optometrista, uma tecnóloga, né? Eu tenho consultório também, a minha esposa faz exame de vista dentro das nossas lojas da rede Ótica HD.
Então as coisas foram acontecendo. Depois do casamento, eu disse a ela que eu tinha um projeto, que eu tinha um sonho, que era me tornar empresário, né? E ela tinha um carro, eu tinha uma moto. Nós vendemos o carro e montamos a primeira loja. Essa mulher, ela vem sendo o meu alicerce há 8 anos, né? Ela é o meu pescoço, eu sou a cabeça da casa, mas é ela quem dá a direção, quem me dá o norte, né? Somos cristãos, oramos a Deus, tudo que nós vamos fazer, e firmei na igreja. Muito Vendi bem. o carro e montei a loja. E eu não sabia lidar com dinheiro, porque R$10 é o preço de uma pedra de crack, o preço de um pino de cocaína. Então eu tinha dores de barriga, tinha cólicas, passava mal por causa disso. E desde quando nós montamos a loja, a primeira loja, há 8 anos atrás, do grupo Rede Ótica HD, eu sempre fiz o financeiro. Então eu aprendi a lidar com dinheiro também, né? Das lojas, da família, ser o pai dos meus filhos, cuidar da minha casa, cuidar dos filhos, cuidar da esposa, né? Levar o evangelho, fazer o ID nas igrejas, nas casas de recuperações. Muitas mães me ligam, muitas esposas me ligam, né? O que eu fiz para vencer, como que eu consegui? Eu busquei uma força primeiro em Deus, né? Eu devo tudo que eu tenho a Deus, por isso me tornei um pastor. Foi uma ordem eclesiástica, até mesmo na casa de recuperação, onde eu fui obreiro, fui presbítero, saí, a igreja me levantou evangelista e depois a pastor. Wendel, muito obrigada pela sua participação, pela sua presença aqui. Eu quero também agradecer o brilhantismo, né, do Dr. Cláudio Jerônimo aqui, com todas as informações que o senhor sempre traz aqui para a gente. E a nossa querida, não menos brilhante, Valéria Rocha Brasil, com seus ensinamentos aqui para a gente e com todas as informações que nós estamos passando aqui para você, nosso telespectador do programa Dependência Química e Saúde Mental. A gente volta logo mais num outro programa com temas muito interessantes e sempre atuais para você, aqui na Com Brasil.